Olá, meninos e meninas. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. Eu sou o professor Davidson. Espero que todos estejam bem, com saúde. E tomara que essa pandemia termine o mais depressa possível para que nós possamos nos reencontrar em sala de aula presencial. Seria bem mais interessante. A aula de hoje, a gente vai tratar com um tema com o qual a gente já vem desenvolvendo algumas aulas nas últimas semanas. Essa parte de fontes de energia que entram na geografia como um elemento extremamente importante para toda a economia. A economia, a geração e a circulação de produtos, das pessoas, o consumo de uma série de bens, dependem fundamentalmente da disponibilidade de energia. E à medida que nós temos aí um crescimento da demanda mundial por energia, crescem também as preocupações de muitos governos com relação à situação interna de produção, de consumo e até mesmo de questões correlatas, como é o caso, por exemplo, das questões ambientais. A aula de hoje a gente vai tratar exclusivamente com modelos de energia renováveis. Em outras palavras, a gente está preocupado aqui hoje não com as vantagens e desvantagens de cada uma das fontes, mas mostrar como é que essas fontes são utilizadas normalmente para poder gerar energia. É o que a gente vai ver então. As formas renováveis de energia, as fontes renováveis de energia, são normalmente tratadas como recursos, que são limpos, porque em geral o seu ciclo na natureza envolve a produção de uma enorme quantidade de recursos que limpam a atmosfera, como é o caso, por exemplo, da biomassa, que ao longo do tempo retira carbono da atmosfera, ou utilizam recursos que são recursos de fácil reaproveitamento ou de reposição natural. Um recurso natural renovável, ele se enquadra nessa condição. Ele tem os estoques disponíveis sempre renovados, E essa renovabilidade, ela acontece de uma forma que permite com que as sociedades continuem a usar esses recursos de forma indefinida. Evidentemente que existe aí uma questão de racionalidade. Se o homem está utilizando aquele recurso numa intensidade que é muito maior que a capacidade de reposição dos estoques, mais hora menos hora esse produto vai faltar. Então, nesse caso, o recurso natural que tem a reposição de seus estoques em intensidade e rapidez compatíveis com a utilização continuada e racional das sociedades é um recurso renovável. E, nesse caso, as fontes de energia renováveis, como o vento, o sol, a água nos rios, a biomassa e diversas outras possibilidades, são renováveis porque têm o seu ciclo de reposição compatíveis com essa utilização feita pelas sociedades de modo geral. Então, as formas básicas com as quais a gente vai tratar aqui nesta aula são exatamente essas que têm um ciclo curto de reposição, um ciclo que envolve aí um ciclo anual agrícola, ou às vezes alguns poucos ciclos anuais agrícolas, como é o caso, por exemplo, da madeira, que demanda em torno de 5 a 7 anos para crescer e poder ser utilizada no processamento para carvão. As formas que a gente usa são todas elas renováveis porque apresentam esta característica em especial. Uma outra situação que nos chama a atenção é o fato de que essas fontes primárias com as quais nós tratamos podem todas elas ser utilizadas, convertidas para uma forma secundária de energia, que é a energia elétrica. A energia elétrica ela é feita basicamente a partir dessa condição, desse tipo de máquina que nós temos aí na ilustração. Veja, aqui está sendo representada a entrada de água, um fluxo de água numa central hidrelétrica. Eu teria, no caso, as pás de uma turbina. Essas pás da turbina, ao serem acionadas pela água, geram um movimento em torno do eixo. Este movimento é transferido para um gerador e no gerador vai acontecer uma indução elétrica. Essa carga elétrica seria, enfim, colocada numa rede de transmissão, vai passar por um transformador que vai padronizar a voltagem, amperagem, tudo mais, e outros aspectos técnicos dela, e finalmente será distribuído para uma linha de transmissão. E a partir daí, essa linha de transmissão levará essa energia às indústrias, às casas, enfim, aos consumidores finais.
Vamos começar analisando como é feita a geração de energia elétrica em uma central hidrelétrica. A central hidrelétrica ela utiliza a força dos rios, a energia cinética das águas, para poder movimentar a turbina. E a partir daí você teria transmissão deste movimento para o gerador e finalmente você teria a indução e formação de uma carga elétrica que será distribuída posteriormente. Existem basicamente dois tipos de centrais hidrelétricas. Um que é chamada pelos argentinos e espanhóis como central de passada, que é onde você tem o desvio do leito de um rio, do curso do rio, em parte. Essa água será utilizada num desnível e ganhará uma grande força, uma grande velocidade e uma capacidade de movimentar a turbina. Esse é um processo simples que acontece no mundo inteiro e que, de modo geral, aproveita apenas a questão topográfica. O desnível que você tem, a topografia, o desnível vai gerar, no caso, a força, a carga necessária para poder movimentar aquela turbina. Um outro modelo que nós temos de geração de energia pede o represamento. E, nesse caso, você precisaria aí de construir uma enorme quantidade de obras. Neste modelo, que é um modelo bem mais complexo do ponto de vista da engenharia, você teria que ter condições especiais para o represamento da água do rio e a formação de um lago artificial, com uma enorme quantidade de problemas também, inclusive problemas ambientais graves. Mas a maneira como as duas operam é muito parecida. Como dissemos anteriormente, esse modelo ele é muito parecido e praticamente depende do represamento da água e seu escoamento num determinado momento. A central ela seria acionada, haveria a retirada da água do reservatório, que irá movimentar a sala de turbinas, na verdade vai movimentar a turbina e gerar finalmente a energia elétrica. Então, o processo vai depender fundamentalmente de como é acionada a turbina. A turbina, evidentemente, deverá ser reescalonada se a forma de utilização for a energia eólica, por exemplo, ou a força maremotriz. Mas essa é uma questão que a engenharia consegue resolver. O processo básico de formação de energia elétrica foi inventado no final do século XIX. Ele está relacionado com a seguinte situação. Nós temos uma sala de turbina. A turbina, como a gente falou, a partir dessa turbina existe um eixo que está representado na parte central da turbina e que transmite esse movimento para o gerador. Existem diversos tipos de pás. Essas pás, no final das contas, podem ser colocadas no sentido longitudinal, transversal, vai depender evidentemente da planta de produção hidrelétrica que está sendo utilizada. Mas, em geral, sobre essa turbina, o que se tem é que ela capta o movimento inicial produzido pela água em circulação e transfere esse movimento para o gerador, aí chamado de alternador. É ele que, na verdade, vai produzir a carga elétrica por indução e depois transferi-la diretamente para a corrente, para o circuito de transmissão aos consumidores finais. A energia eólica tem uma situação cujo início é exatamente a interceptação da energia solar pelas diferentes superfícies do planeta. Essa diferença faz com que você tenha algumas áreas mais aquecidas e outras menos aquecidas. As áreas mais quentes, por exemplo, transferem calor da superfície para a atmosfera à sua volta e ela vai tender, no final das contas, a sofrer uma convecção. O material aquecido, então, vai fazer um movimento ascensional, vai dar origem a uma baixa pressão, enquanto nas áreas mais frias o ar vai estar a uma pressão maior e, evidentemente, essa pressão vai fazer com que haja um movimento. A diferença de pressão entre a alta e a baixa pressão leva à movimentação do ar, e essa movimentação do ar vai poder ser utilizada nas suas diversas intensidades como elemento motriz para a geração eólica. Aí nós já temos novamente aquela situação vista anteriormente. Um gerador, a partir de uma turbina, que está sendo movimentado não pela água, mas agora pelo vento. O interior de um aerogerador ou turbina eólica, como normalmente nós chamamos no Brasil,
é muito semelhante àquela sala de máquinas que nós mostramos na animação anterior. Você tem ali um conjunto formado por uma turbina. Essa turbina está acoplada, né, a um gerador, a um motor que vai funcionar como gerador de eletricidade. E este material, ao longo do tempo, submetido às movimentações do vento, acaba gerando a força necessária para que haja geração de energia. A carga de energia que tem aí, ela é multiplicada muitas vezes por sistemas de engenharia especialmente projetados para fazer com que haja uma velocidade maior de movimentação da turbina. Para isso, então, haveria necessidade de uma força muito grande dos ventos, né, levando a essa movimentação de uma maneira mais constante ao longo do dia. Nem sempre essa energia estará disponível. Existem determinados momentos na qual a força dos ventos vai diminuir e, evidentemente, a geração de energia tenderia a diminuir também. Mas é exatamente para isso que existem uma série de outros mecanismos, até mesmo de acumulação de parte de energia, né, em baterias, para poder atender a determinados mercados durante os momentos de pico mais intenso. Nas centrais maremotriz, a concepção é muito semelhante à anterior. Existem uma turbina, um gerador, regularizadores ou reguladores de tensão, que são os transformadores. Mas o processo mais importante para a gente entender é exatamente aquele que leva, né, à força primária, à energia primária. Essa energia é obtida das variações entre a maré alta e a maré baixa ao longo do dia. O que a gente tem nessa situação? A gente tem que durante a maré baixa, o volume de água que entra no estuário de um rio, que é a foz de um rio, é pequeno, praticamente nulo. É nesse momento que o rio tem o seu sangradouro, né, em máxima intensidade, ou seja, né, ele vai deixar com que a água que ele trouxe até o oceano flua para dentro do oceano. Já quando você tem a situação de maré alta, pode acontecer um desnível entre aquela maré baixa e o pico máximo, que vai chegar a alturas bastante consideráveis. Aqui está sendo dito que pode chegar até a 15 metros, como em diversos locais do mundo, aonde centrais maremotriz foram implantadas, né? Então tem locais aí com variações, com desníveis extremamente altos e que poderiam ser utilizados, né, de forma até bastante eficiente. O grande problema é saber se atende às outras condições, como distância em relação ao mercado consumidor, porque a transmissão de energia elétrica é uma das coisas mais caras em todo o sistema de oferta de energia dos países. Mas vamos lá. Como é feito isso? A parte clara que vocês estão vendo representa aí, né, a área continental. A saída, né, a foz do rio, ela vai receber uma represa ou um dique, como está aí representado. E durante a maré alta, a água do mar invade a parte posterior ao dique, a parte que está colocada na direção das montanhas, na direção do interior do continente. Isso vai fazer com que você tenha, então, a possibilidade de encher um reservatório, e este reservatório vai funcionar como o reservatório que nós vimos na energia hidrelétrica. As comportas são abertas para a entrada de água durante a maré alta, e uma vez que a maré atinge o seu ponto máximo, as comportas são fechadas e a água fica ali represada. Uma vez que você já tem agora a maré baixa, o desnível entre a parte que está colocada, né, para o interior do continente e a parte que está para o lado de fora do dique vai apresentar um desnível que vai poder ser utilizado para gerar energia. O processo, nesse caso, é um processo muito simples. Da mesma forma como anteriormente, a vazão da água vai movimentar a turbina e com isso você teria então a possibilidade de geração de energia elétrica a partir deste movimento. É um processo então que é bastante semelhante àquele que você viu, né, nos outros exemplos. Bom, chegamos ao nosso ponto final. Nós vamos continuar essa demonstração em algumas outras oportunidades à frente, mas o que havia de necessidade de se mostrar é exatamente a semelhança entre esses processos de geração elétrica, que é uma forma de energia secundária. Mudou-se basicamente a fonte primária de energia.
Até lá!